Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 17 de julho. O presidente Lula disse hoje que a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia é uma prioridade e deve estar baseada na confiança mútua e não em ameaças. Lula discursou durante a cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia em Bruxelas, na Bélgica. O presidente disse que a cooperação entre a Europa e a América Latina e o Caribe deve refletir as realidades e prioridades de ambos, o que se traduz em enfoque na redução das desigualdades e erradicação da fome e da pobreza nos países deste lado do Atlântico. E ainda na Bélgica, o presidente Lula disse que a guerra na Ucrânia tem usado recursos que seriam importantes para outras áreas. Lula falou durante a abertura da cúpula entre CELAC e União Europeia e reforçou as críticas à corrida armamentista. Em pronunciamento em Bruxelas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o uso de recursos essenciais para a corrida armamentista e o envio de armas à Ucrânia, país que está em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022. O mandatário brasileiro disse que a guerra concentra ativos financeiros e prejudica outros esforços, como o enfrentamento à desigualdade social e às mudanças climáticas. A guerra no coração da Europa lança sobre o mundo o manto da incerteza e canaliza para fins bélicos recursos até então essenciais para a economia e programas sociais. A corrida armamentista dificulta ainda mais o enfrentamento da mudança do clima. Até terça, Lula participa do encontro entre os líderes dos blocos que reúnem 60 países na cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. Fora a cúpula e o encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente vai ter também outras 7 reuniões bilaterais. Após a sessão de abertura, Lula afirmou que quer aprofundar temas ecológicos e econômicos no país. Estamos lançando as bases para a reindustrialização do país com empreendimentos menos poluentes, com maior densidade tecnológica e com geração de empregos verdes e de qualidade. O Brasil voltou ao cenário internacional para contribuir no enfrentamento dos desafios do nosso planeta, como a crise das mudanças climáticas e o aumento da desigualdade. Vamos provar, como já fizemos no passado, que é possível produzir e crescer de forma sustentável e eficiente. O ex-presidente José Sarney recebeu alta do hospital em São Luís, no Maranhão. Sarney, de 93 anos, estava internado após tropeçar e sofrer uma queda em casa no domingo. Em nota, o hospital informou que José Sarney foi diagnosticado com uma pequena área de isquemia cerebral que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro. Apesar disso, em razão do quadro de saúde estável, o ex-presidente foi liberado após a realização de exames. Falando sobre economia, um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, afirma que o IVA, o imposto que deve ser criado pela reforma tributária, pode chegar a 28% e ser o mais alto do mundo. A pesquisa do IPEA foi feita com base na proposta de reforma tributária aprovada na Câmara. E a previsão é que a alíquota efetiva do novo tributo brasileiro para taxar o consumo de bens e serviços ficaria em 28,4%. Seria a maior do mundo para um IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Hoje a maior é da Hungria, de 27%. A alíquota brasileira vai ser definida em lei complementar. E a expectativa inicial era de que ficasse em 25%, mas efeitos de regimes favorecidos, alíquotas reduzidas e isenções incluídas no texto antes da votação pela Câmara devem pressionar por uma alíquota maior. O estudo do IPEA é o primeiro a medir os possíveis efeitos da reforma a partir do cruzamento de dados da Receita Federal para a arrecadação setorial e as exceções negociadas pelos deputados. Os detalhes da simulação constam na carta de conjuntura, intitulada Propostas de Reforma Tributária e seus Impactos, uma avaliação comparativa, do pesquisador João Maria Oliveira, que acompanha de perto o andamento do texto no Congresso.
Em 2020, a economia chinesa foi a única que teve crescimento econômico. Em 2022, a alta do PIB foi abaixo da meta de 5,5%, estabelecida pelo governo em março, o segundo pior resultado desde 1976. E agora o governo revelou que o PIB, mais uma vez, cresceu abaixo do esperado. A segunda maior economia do mundo deve desacelerar ainda mais nos próximos meses. Ainda mais porque, embora tenha crescido 6,3% de abril a junho, segundo o governo chinês, o resultado está abaixo do previsto. O resultado reflete ainda os principais surtos da época de Covid-19, quando Xangai seguiu rígidos bloqueios. Há uma fraca demanda do consumidor e de uma frágil demanda por exportações chinesas. Dados divulgados mostraram que as exportações caíram 12,4% em junho em relação ao ano anterior, uma vez que a demanda global diminuiu depois que os bancos centrais dos Estados Unidos e da Europa elevaram as taxas de juros para conter a inflação. No início de 2023, o governo da China estabeleceu a meta de crescimento econômico deste ano em cerca de 5%, uma meta conservadora que só será alcançada se o PIB crescer mais rapidamente nos próximos meses. O Reino Unido vai sancionar russos pela deportação de crianças ucranianas. O governo britânico afirmou que 19 mil menores do país foram transferidos para territórios controlados pela Rússia, o que Moscou nega. As sanções foram anunciadas hoje, inclusive contra um ministro e um famoso jornalista. Eles são acusados de ter desempenhado um papel na deportação forçada de crianças ucranianas e ficaram proibidas de morar no Reino Unido, além de ter os bens congelados. O governo britânico disse que as novas medidas anunciadas por Londres afetam um total de 14 pessoas e entidades em reação às tentativas da Rússia de destruir a identidade nacional ucraniana. A decisão foi anunciada antes de um discurso do chefe da diplomacia britânica, James Cleverly, no Conselho de Segurança da ONU. Ele afirmou que a verdadeira intenção de Putin é apagar a Ucrânia do mapa. Na Escócia, 55 animais da espécie baleias-piloto foram encontrados em uma praia da ilha de Lewis e Harris. De acordo com a Organização de Resgate de Vidas Marinhas, ainda não se sabe o motivo para o fenômeno. Os animais surgiram no domingo e muitos ainda podiam ser vistos no local nesta segunda-feira. Segundo a organização British Divers Marine Life Rescue, os cetáceos são baleias-piloto e apenas 10 permanecem vivas. Os motivos dos animais terem encalhado na Escócia ainda não são conhecidos, mas é comum que estes mamíferos marinhos da família dos golfinhos viajem em grupo. Os especialistas da organização se dirigiram até a ilha de Lewis e Harris para prestar auxílio e pediram ao público que evite a região, cuja localização exata não foi revelada. A polícia escocesa mandou agentes ao local e reforçou o pedido para dar a essas baleias a melhor oportunidade de sobreviverem. E agora vamos falar de tênis. Em um jogaço de mais de 4 horas, o espanhol Carlos Alcaraz, de 20 anos, conquistou o título de Wimbledon no masculino. O vice Novak Djokovic não perdia na grama de Londres desde 2013. Um jovem tenista espanhol conquista o título de Wimbledon depois de um jogaço de tênis contra um adversário mais experiente e até então imbatível na grama sagrada. A frase pode descrever tanto a vitória de Rafael Nadal em 2008 contra Roger Federer ou o título deste domingo de Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic. O espanhol de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta o segundo título de Grand Slam na terceira participação em Wimbledon. Djokovic, que não perdia no torneio mais tradicional do tênis mundial desde 2013, buscava o 8º título na grama londrina para se igualar a Roger Federer como o maior campeão do torneio no masculino. Esta foi a primeira final de Wimbledon para Alcaraz e a 9ª para Djokovic, que também tinha como objetivo vencer os 4 principais torneios do circuito no mesmo ano, depois de conquistar o Aberto da Austrália e o de Roland Garros. Parabéns aí ao jovem espanhol. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. E eu volto no Jornal das 18h30. Até lá.